Ele compreende a própria vocação. Também nós, todos nós, silenciando nosso ego, podemos escutar o outro. Silenciando nossos preconceitos, nos abrimos ao outro. Habilitando o ouvido do coração, podemos escutar a voz tênue, como um silêncio contido que nos abre a relação, nos abre a Deus. A vocação é o que dá sentido a todas as atividades da pessoa, seja como leigos do mundo, seja como consagrados, pai, mãe de família, como sacerdotes. A vocação é o que dá sentido a todas as atividades do nosso cotidiano. Isso faz Jeremias tremer. Ele se compreende simplesmente como um ser humano. Pensava fugir, sente medo, se sabe tímido, mas o imperativo divino está acima dos seus sentimentos naturais. É nesse contexto que ele ouve a voz: eu estarei contigo para te salvar. Enganar-se acerca da própria vocação pode implicar o fracasso total de uma personalidade, de uma existência. Nesse âmbito ninguém pode falhar, nós não podemos falhar. Deus se ocupa de seu povo, escolhe pastores, nos deu o Filho amado como pastor bom, e contemplando o bom pastor, vemos como devemos ocupar-nos nós, do rebanho a nós confiado na comunhão da igreja. Jesus, isso lemos no Evangelho, expressa cuidado, atenção, proximidade, compaixão, e ele chamou alguns para o seguirem mais de perto, curou outros, edificou multidões com sua palavra. Ele é bom, ele conhece, e quem diz conhecimento, diz contato, diz proximidade, diz comunicação real. A sua voz, seu modo de ser, educa e orienta. Ser pastor é exemplo do pastor bom. Pensar com a mente do bom pastor de Cristo é para todos nós um desafio, eu diria, enorme e ao mesmo tempo apaixonante. Assumimos a vocação, assumimos a missão a nós confiada de forma generosa. De um lado temos aqueles que nos são confiados, por outro temos os que buscam. Aos habituais é necessário alimentar, aos ocasionais abrir-se, dar atenção, e há ainda os que não estão conosco, os que não nos conhecem, não nos querem, ou mesmo nos ignoram. O pastor dá a vida, para que a vida frágil dos seus encontre a força e a alegria. O pastor comunica a vida, concede esperança, e nós, de uma forma toda especial, nesses últimos tempos que estamos vivendo, precisamos esperançar o nosso povo. Esperança também para aqueles que não fazem parte do rebanho, que não participam ou que não conhecem a comunidade ou as nossas comunidades. Eu creio que tudo isso requer de todos nós muita maturidade, ou seja, a capacidade e a disposição de nos deixar conduzir até mesmo para onde não gostaríamos talvez de ir. Tendo presente essas indicações, que colhemos dos textos que ouvimos, eu te pergunto, Arthur, essa cadeira que minhas pernas hoje estão meio
Não é idade, viu? Não, aqui embaixo dele, fica bem pertinho dele que eu quero falar no ouvido dele. Olho no olho, viu? Gostaria de perguntar, tendo ouvido essas indicações da palavra de Deus, queres exercer o ministério do sacerdócio no grau de presbítero, como zeloso cooperador da ordem dos bispos, apacentando o rebanho do Senhor sob a ação do Espírito Santo? É verdade? É para valer? Essa pergunta foi apresentada a todos nós aqui um dia. Todos nós. No dia da nossa ordenação. E hoje estamos aqui celebrando a tua ordenação. E celebrando a tua, recordamos a nossa. A pergunta que dirigimos aqui é também um convite dirigido a cada um de nós, recordando assim o sim que nós também um dia, livremente, diante de Deus, diante da comunidade, diante do bispo, temos. É importante recordar, pois nós nunca podemos esquecer o ponto de partida. Nós não podemos esquecer o ponto de partida. Quando se esquece o ponto de partida, entra outro espírito, que não é mais o do bom pastor. Arthur, o padre, não está sozinho. Ele é colaborador do bispo no seio do presbitério, na comunhão. O padre se compromete a servir e a guiar o povo de Deus na comunhão deste presbitério. Talvez tu te perguntes, o que devo fazer? Eu não sei te dizer não, viu? Eu não sei detalhar. O cotidiano, por assim dizer, vai nos moldando. O cotidiano. O que eu posso então te dizer, talvez? Te digo que o padre é alguém que se sente chamado, que acolheu um dom, que aperfeiçoa no cotidiano, e graças à unção, ao Espírito, ele oferece com paixão, isso diz de compaixão, né? A vida em favor do povo de Deus. Eu creio também que quando o amor é o motor da ação do pastor, então a ação é fecunda. Se Jesus nos perguntasse aqui hoje, tu me amas? Como perguntou a Pedro 3 vezes, tu me amas, tu me amas? Ele não esperaria de nós respostas do gênero mais ou menos assim, eu faço reuniões, encontros, eu dou formação, eu animo pastorais, as homilias são bem preparadas, há uma pastoral social forte, etc. Ele certamente quereria saber outra coisa. Ele quereria saber se também tens tempo para ele. Nos perguntaria e te perguntaria se ele é o centro da nossa vida. É que a missão do padre, e eu também sou padre, os bispos também são padres, a missão do padre e a sua identidade só podem ser compreendidas a partir de uma dupla ligação: a intimidade com Jesus e a intimidade com o povo de Deus, especialmente com os mais pobres, em todas as dimensões da existência. Isso requer, eu creio, o cultivo de uma intensa, vigorosa vida espiritual. Tem um ditado do nosso povo que diz assim: saco vazio não para em pé. Sem espiritualidade, não. E aqui também nós necessitamos de particular atenção, pois quando a espiritualidade se torna espiritualização, a vida do corpo físico se torna carnalidade. Por isso, Arthur, coragem. O nosso tempo está marcado por velhas e novas feridas, velhos e novos desafios.
necessitando que sejamos artesãos de relação, de comunhão, a exemplo do bom pastor, necessitando de ânimo novo, disposição renovada, jovialidade. Eu admiro a coragem e a disponibilidade de vocês. Admiro. Para mim, cada ordenação é um motivo de alegria, marcada também por emoção. Verdade, sabe? Eu rezo por vocês. Rezo. Contem conosco. O Evangelho, o tempo presente, oferece enormes possibilidades e grandes desafios.